Musical FM abre o espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer. Iluminar a sua opinião é a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista. Debates. Com o pastor César Cavalcante. Graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final desse programa e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida e na sua, que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode acompanhar esse programa pela 105.7, Rádio Musical FM, para toda São Paulo, Grande São Paulo. Pelo aplicativo, você pode acompanhar esse programa de qualquer lugar do planeta. E também pelas redes sociais, aí sim você pode assistir o programa. Você pode ver as imagens, né, com qualidade de som e imagem, tanto pelo Facebook, FM Rádio Musical, pelo Insta, FM Rádio Musical, pelo YouTube, FM Rádio Musical, ou pelas minhas redes sociais também, César Cavalcante, tanto no YouTube, quanto no Insta, quanto no Facebook, tá certo? Pilotando a técnica do programa, tá aqui o nosso querido Rafael, Deus abençoe, Rafa, e vamos junto comigo até ao meio-dia. Hoje o tema é teológico, um pouco polêmico. Haverá salvação para pessoas que nunca ouviram o Evangelho de Jesus? É possível uma pessoa entrar no céu sem nunca ter ouvido falar de Jesus, de Cristo, da obra redentora e tal, nenhum tipo de manifestação a respeito disso, tal, e chega lá, vai para o céu. Para debater esse assunto, estou recebendo aqui os dois pastores, pastor Igor Alessandro e pastor Nicolas Borges. O pastor Nicolas, ele é publicitário, fez o seminário bíblico Palavra da Vida, é pastor na Igreja Batista da Redenção. Bem-vindo, pastor Nicolas, fazia tempo. Bem-vindo aqui mais uma vez à nossa mesa de debates. Obrigado, César, pastor Igor. É um prazer estar aqui de novo, primeira participação de 2021. Aí sim. Falando aí a respeito desse tema que muitas vezes toca em algumas questões teológicas, claro, mas também envolve um pouco, às vezes, das emoções das pessoas, né? O que elas acham que é justo, injusto, as percepções individuais de cada um. E a nossa meta aqui é tratar do assunto à luz da palavra de Deus. Papo reto, você acha que a pessoa que nunca ouviu o Evangelho pode ser salva? Não. Beleza. Comigo no programa de hoje também, passo para debater esse assunto. Haverá salvação para quem nunca ouviu o Evangelho? Pastor Igor Alessandro, ele é pastor presidente da Assembleia de Deus Uma Palavra de Vida, é bacharel em teologia, tem especialização em apologética e também curso pleno em hebraico bíblico. Bem-vindo aqui, pastor Igor Alessandro, mais uma vez à nossa mesa de debates. Bom dia, pastor César, bom dia, pastor Nicolas, bom dia, Rafael. Estamos aqui mais uma vez para glorificar a Deus, né? E debater um assunto polêmico, antigo, mas também de grande utilidade nos dias de hoje. No papo reto, uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho pode ter condição de ser salva? Tem. Então, vamos lá. Nicolas, por que você acha que não? Bom, eu começo a minha posição lendo aqui o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Paulo prossegue: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão senão a quem pregue? São perguntas retóricas aqui que Paulo faz, onde a gente sabe que a resposta implícita é: não tem como alguém invocar o nome do Senhor sem crer, não tem como crer sem ouvir, e não tem como ouvir se alguém não pregar. Então essa é a primeira consideração teológica em cima desse tema, um texto evidente. Em segundo lugar, é importante a gente lembrar que a salvação vem pela fé, não pela ignorância. Nós sabemos que a salvação vem por meio da fé, e a fé vem por meio da pregação do evangelho. Não tem outro meio na escritura pelo qual o indivíduo possa ser salvo.
E é importante lembrar também, aqui em resumo, nessa primeira fala, que mesmo uma pessoa que nunca ouviu do evangelho, que não sabe a respeito do Deus verdadeiro, que não teve contato com a Bíblia, essa pessoa continua sendo pecadora, inclusive nos termos de Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, mostrando que toda a raça humana é indesculpável diante de Deus. Então, quando nós falamos que existe uma outra via de salvação, nós contradizemos o próprio Jesus, que diz que ele é o único caminho, a verdade e a vida até ao Pai. Nós diminuímos, em certo modo, a condenação daqueles que não ouviram o evangelho, dizendo que elas talvez não sejam tão condenadas, tão ruins assim, ao ponto de merecer o inferno, e que o evangelho é o único caminho para que elas sejam salvas. E existe também uma questão lógica nisso. Além da teológica, né? Por que nós investimos no trabalho missionário se Deus salva as pessoas por meio da ignorância? Então, na verdade, o missionário atrapalha tudo, ele estraga tudo. Tá lá uma tribo indígena, tá, que adora lá o sol, eles estão salvos porque não ouviram do evangelho, ou seja, eles são salvos pela ignorância. E quando nós mandamos um missionário lá pregar o evangelho, o missionário estragou tudo, porque eles estavam salvos e agora eles estão aí sujeitos à condenação. Responsáveis. Exatamente. Então, essa argumentação de que é possível algum tipo de salvação que não seja estritamente pela pregação do evangelho extra-bíblica, é contraditório a princípios teológicos basilares, basais, fundamentais da fé cristã, especialmente que a salvação vem pela fé e a fé vem pela pregação do evangelho, e também é ilógico, porque é contrário ao esforço missionário. Vira um outro sistema, né, de salvação. Exatamente. Bom, pastor Igor, por que você defende que é possível que a pessoa possa ser salvo sem ter ouvido o evangelho? Sim. Nós sabemos que realmente a única base, né, para um indivíduo, um ser humano ser salvo, é pela pregação do evangelho. E isso eu quero até ser bem categórico, segundo Atos capítulo 4, 12, não tem nenhum outro nome além do nome de Jesus para que uma pessoa venha a ser salva. Quando eu falo que pode existir uma outra maneira salvífica, que eu quero dizer o seguinte: eu quero anular a palavra do Senhor. Mas assim, a palavra do Senhor, ela vai também dizer, a palavra do Senhor, ela vai dizer que Deus, ele se manifestou de outras formas por profetas e hoje, nos últimos dias, pelo nome de Jesus, pelo Filho de Jesus. Então nós entendemos o seguinte: existe aí a revelação, vou falar a respeito um pouquinho mais, né, da revelação natural e a revelação espiritual, especial. O que isso significa? Vamos supor, a gente sempre bate nessa tecla de índios, né, porque tem muitas pessoas que falam assim, mas poxa vida, que Deus injusto, índios que nunca receberam, as pessoas, os aborígenes lá da Austrália, pessoas que nunca ouviram realmente o evangelho, que esse é o debate, como realmente eles podem ser condenados se eles nunca ouviram. Essa frase, ela tem um teor de justiça humana, né? Eu não quero debater aqui sobre uma justiça humana, mas assim, a palavra do Senhor é muito bem clara que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos. Não existe, índio não é inocente, os aborígenes não é inocente, mas, por outro lado, é aí que eu quero realmente falar a respeito. Existe a forma realmente de manifestação, de revelação de Deus através da natureza. Isso é Bíblia. Entendeu? Existe também o código moral, a lei moral, que todo indivíduo nasce com ele, e isso foi dado pelo próprio Senhor. Nós entendemos que cada pessoa, se nós pegarmos um grupo de quatro pessoas, vamos dizer assim, de diferentes credos religiosos, diferentes culturas, e nós realmente falarmos se pode matar a mãe ou se pode ter sexo com a própria mãe, é claro que eles não vão fazer. Por quê? Porque existe dentro de nós realmente um código moral, uma lei moral. Mas isso tudo é o suficiente para salvar uma pessoa? Não é suficiente, mas assim, eu parto daquele princípio, quando você, até mesmo justamente sobre as obras, que Tiago vai falar a respeito da fé pelas obras, né? Paulo vai falar que ninguém pode ser salvo pelas obras e sim pela graça, mas Paulo está falando ali sobre a lei, sobre o decálogo, sobre, né, o Antigo Testamento. Já Tiago já está falando a respeito da fé, né, das obras pela fé. Então o que acontece? Vamos supor, você pega um índio, né? Vamos falar a respeito um pouco de índio.
índio. Índio, esse nome aí, vale lembrar que é um nome até mesmo criado pelos brasileiros, porque quando chegaram até aqui, tudo, acharam que era a Índia, enfim. Então, assim, vamos pegar a base dos índios, né? Tô falando de tribos realmente bem completamente isoladas do sistema social, enfim. A gente vai ver nessa questão, eles não são inocentes. É claro que eles realmente adoram o sol, adoram a lua, adoram a natureza, mas segundo a palavra do Senhor, o Senhor se revela pela natureza. Aí entra realmente uma lei moral, como eu falei, a respeito das obras pela fé no sentido da bondade. A gente tem esse equilíbrio para saber o que é certo, o que é errado. Então, se uma pessoa que nunca ouviu o evangelho, que nunca realmente se aproximou, ouviu falar de Jesus, realmente eu creio, né? E até a Bíblia, vou dar outros versículos aqui, eu creio que através disso essa pessoa, né, vai ser realmente aí salva. Lembrando que salvação é departamento de Deus. A gente sempre vai colocar algumas palavras aqui, né? Palavras bíblicas, tudo, mas a verdade mesmo profunda a respeito disso é um departamento exclusivo de Deus. Então eu finalizo essa fala, a primeira fala, no sentido do seguinte, que há outras formas de Deus se manifestar, lembrando que a palavra é a única revelação salvífica, mas Deus se revela de outras formas, até para que esta pessoa que nunca conheceu o evangelho, que nunca teve contato, nunca ouviu a falar de Jesus, encontre realmente aí a salvação. Pastor Nicolas. Eu acho que o pastor Igor está confundindo um pouco dois conceitos que são bíblicos, mas que precisam ser bem diferenciados. Um diz respeito à revelação de Deus e o outro diz respeito à salvação de Deus. Quando nós falamos da salvação, é o que eu mencionei, a salvação vem pela fé. E o que é fé? Fé não é crer em algo abstrato, fé não é crer que existe um Deus em algum lugar do céu, fé não é crer que fazer coisas boas é algo que Deus faz em nós e tal. Fé na Bíblia é algo bem objetivo, admitir a sua pecaminosidade, reconhecer o Deus Santo e crer que a ira de Deus pesa sobre os pecadores e que Jesus morreu no lugar desses pecadores. Essa é a fé salvífica apresentada no Novo Testamento, é a fé que salva. Quando nós falamos de revelação, o pastor Igor mencionou a revelação especial e a revelação geral. Pois bem, ele falou sobre a revelação geral, que é consubstanciada, que é definida, que é apresentada na criação. A criação é a revelação geral de Deus, a história é a revelação geral de Deus. E o apóstolo Paulo trata disso em Romanos capítulo 1 e no capítulo 2 também. Ele diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Aqui a revelação geral. Todos os homens veem o sol, veem a lua, veem a criação, detectam que há um ciclo na criação, que há algo que faz com que tudo isso aqui funcione. Versículo 20 do capítulo 1. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Se o pastor Igor fosse escrever esse versículo, ele diria: tais homens são, por isso, talvez desculpáveis. Eventualmente desculpáveis. Mas não é isso que o apóstolo Paulo faz. Ele fala, eles são indesculpáveis. Ou seja, quando o homem olha para a revelação geral, ele tem o contrário da possibilidade de salvação. Ele se torna indesculpável. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Quando ele fala da consciência mais para frente, no capítulo 2, ele fala no versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza em conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. De fato, existe um mecanismo que Deus pôs no homem, que é um padrão moral. Um código legal, um código legal no homem. Exatamente, mas isso também nos condena. Porque isso faz parte dessa revelação de Deus. Então, o argumento do pastor Igor de que Deus se revela aí de modo geral, né, e que isso pode levar à salvação, não condiz com a teologia do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1 e capítulo 2. Depois, mais pra frente, essa é a tese do apóstolo Paulo em Romanos. Ele vai falar que apenas por meio da fé é possível ser salvo.
apenas crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, crendo nisso, crendo no Evangelho, né? Que Cristo foi entregue por conta das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Crendo nisso, então, é que alguém é salvo, não pela revelação geral. Ok. Pastor Igor. Eu acho que o pastor Nicolas não entendeu aquilo que eu coloquei, até realmente por julgamento, julgou errado. Eu disse o seguinte, que os índios, eles não são inocentes. Ninguém. A própria palavra do Senhor diz que toda a raça humana pecou. E então, assim, nós já somos condenados. Né? Mas como pode haver uma salvação, então, no índio que está lá não sei onde? Ele é indesculpável. Que ninguém evangelizou. Como que seria? Justamente por causa da revelação natural. Entendeu? Mas eu acabei de falar que ela você falou mas ele vai montar o argumento dele. Ela absolve e também condena. A gente vai ver, só um minutinho. Quando nós vemos a palavra do Senhor, vamos ver, vamos falar de Noé. Noé, quando Deus chama a Noé, né? Noé, ele conhece a Deus. Quando Deus chama a Noé, Deus fala para ele separar animais puros e animais impuros. Quer dizer, Noé, ele veio antes da lei. Ele já conhecia e sabia o que era realmente animais puros e impuros. Não vou nem falar a respeito isso também não está no livro, mas aquilo que eu vou falar agora está num livro, Fator Melquisedeque, de Don Richard. É muito bom tudo. Porque o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque nós temos realmente aquela visão de que quem vai ser salvo é aquele que está dentro de uma igreja, que porta uma Bíblia Sagrada, que veste um terno ou uma saia, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, a respeito da revelação natural, em que um índio, um aborígene ou alguém que nunca conheceu o Evangelho, que nunca realmente teve contato, nenhuma experiência, a própria palavra do Senhor. Os textos que vocês apresentam, coloca ele na condição de condenado. Condenado. Como é que ele é salvo? Condenado, fato. Salmo 19, versículo 1 diz o seguinte: os céus declaram a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós bem sabemos que os índios, eles trabalham, muitas pessoas assim, eles trabalham sempre no tripé, homem, natureza e espiritualidade. Ele sempre vai buscar espiritualidades. Buscando a espiritualidade, sobre esta racionalidade da revelação natural, como você falou, pode condenar, como também pode absolver. Que pode só condenar, o Romanos fala. Justamente isso. A gente tem relatos, até mesmo no YouTube, tudo de pessoas islâmicas que nunca teve também um contato, porque são fechados, que o próprio Senhor Jesus apareceu para eles. Tá, mas onde o próprio Senhor... eu quero o texto bíblico. O próprio Senhor... experiência de cada vamos por parte. Texto bíblico é Atos 9. Quem pregou o evangelho para o apóstolo Paulo? O próprio Senhor Jesus. Não. Quem pregou, não. Ele não pregou. O próprio Senhor Jesus. Ele apareceu. Jesus apareceu, Nicolas. Então vamos por parte. Jesus apareceu. O pastor Igor disse o seguinte, tem relatos no mundo islâmico, tem até uma série, eu não lembro qual que é o nome, de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que tiveram sonhos com Jesus e tal, e aí se converteram. No contexto bíblico. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não foi submetido a uma pregação do evangelho. Jesus apareceu e chamou ele. Mas assim, isso não pode acontecer de novo? Só concluir isso. Peraí, então é mentira, não vai muito longe. Nós sabemos que o livro de Atos é um livro descritivo e não prescritivo. Nós sabemos disso. Sim. Nem tudo que acontece em Atos acontece hoje. O ponto é que em todas as cartas do Novo Testamento, o próprio Paulo enfatiza: a salvação vem pela pregação. A salvação vem pela pregação. Sim, isso é fato. Então, mas nós precisamos da pregação. Tá. Nós precisamos de púlpitos que preguem o evangelho. Nós precisamos de pessoas. Por isso que nós precisamos realmente pregar. Vamos colocar um pouquinho de ordem. Conclui esse argumento, depois ele fala. Vai. Eu não estou excluindo aqui a nossa responsabilidade de pregação, não é nada disso. Pelo amor de Deus. Então, o que eu quero concluir é o seguinte: sobre esses relatos, eu estou trazendo aqui algumas experiências. É claro que eu estou aqui também embasado na Bíblia Sagrada, mas estou trazendo algumas experiências que são fatos, que aconteceram, verídicos, né? Nós vemos também um relato de uma tribo, que está até registrado no livro Fator Melquisedeque. Quem não leu, até falo para os ouvintes pegarem e ler, que é um livro muito bom. Uma tribo chamada Macbá, que é o seguinte: eles tiveram a revelação de um Deus, esse nome deste Deus é Couros, que este Deus Couros enviaria o seu filho para morrer para a salvação de toda a humanidade. Eles não tinham o evangelho. Eles não tinham a Bíblia. Calma, você está muito apressado, pastor, calma. E aí o que acontece?
De repente, então, os missionários chegam e a própria revelação que eles receberam, que o pajé ou então um minuto o xamã... para você concluir, pastor. Tá, o xamã, eles receberam essa revelação e que viria também um mensageiro para explicar toda essa revelação e que o que aconteceria, né, com essa vinda do Filho de Deus. Os missionários chegaram lá e perceberam que esse Deus Couros, na verdade, era justamente o nosso Deus, o nosso Senhor. Entendeu? Isso nós vemos realmente... Então, mas aí os missionários chegou e precisaram pregar. Mas eles já tinham realmente a base por revelação. Então, mas a questão é, se os missionários chegassem para pregar, eles seriam salvos? A partir do momento... Eu creio. Eles seriam salvos. Então eles acreditam no Deus Couros aí? Não. Eu creio o seguinte, porque é o início. Eu não estou falando que a revelação natural salva. Ela é o início de uma base para se chegar realmente à salvação. Ok, pastor Nicolas. Eu acho que o que o pastor Igor está fazendo, na verdade, é confundindo um chamativo, um ponto de contato no evangelismo com a mensagem do evangelho. O apóstolo Paulo, quando chegou lá naquele bando de deuses lá, ele não falou, o Deus desconhecido, Deus revelou a vocês o Deus desconhecido lá atrás, mas na verdade o Deus desconhecido é o Deus de Israel. Não, ele fez um ponto de contato. Olha, há um Deus que vocês não conhecem. E tem uma história a respeito pregar, disso. Mas a Bíblia não fala a respeito dessa história. Nós temos que nos ater à Bíblia. Sim. E o Deus desconhecido ali, Paulo faz uma conexão, mas ele não diz que o Deus desconhecido ali naquela estátua era Javé. Não, ele disse sim, ele disse sim, pastor. Mas ele disse o seguinte, esse Deus que vocês honram sem conhecer, é esse que eu prego. É uma conexão, mas ele não está falando que Deus revelou-se, é isso que eu quero dizer. Deus, como o pastor Igor disse, Deus não revelou-se aos gregos como um Deus desconhecido. Paulo fez uma conexão. É a mesma coisa de eu chegar numa tribo dessa e falar, olha... ele aproveitou. Exatamente, é o que nós fazemos na apologética, no evangelismo. Nós pegamos pontos de isso contato. É uma ferramenta muito utilizável. É uma ferramenta, ok, mas isso não é revelação. Isso não é revelação de Deus. E pelo contrário, se fosse, isso condenaria ainda mais aquelas pessoas. Então esse não é o ponto. É preciso levar em conta, o pastor Igor está abrindo um precedente muito perigoso nessa ideia de Deus se revelar, de Deus apresentar aí as verdades a um povo específico e depois prepará-lo para a vinda de um mensageiro e coisa e tal. Esse precedente é o precedente necessário para validar o livro de Mórmon. O livro de Mórmon nada mais é do que uma revelação de Jesus Cristo a um povo da América Latina. Ué, por que o senhor não acredita no livro de Mórmon, então? Se Deus pode se revelar a outros povos? Não é isso. Eu estou falando o seguinte, que a revelação natural, ela é um caminho justamente para aqueles que não conhecem o Evangelho. Então, mas os povos da América Latina aí não conheciam o Evangelho também. Eu deixei muito bem claro que a única revelação salvífica é a palavra de Deus. Vamos por parte. Só que Deus se manifesta de outras maneiras. Pastor Nicolas, quando o mormonismo inicia-se no século XVII, completamente diferente. O povo já conhecia o Evangelho há muitos séculos. Mas há muitos anos, inclusive na América. Eu não estou falando de onde o livro de Mórmon foi divulgado. Não, eu estou falando da história do livro de Mórmon. A história do livro de Mórmon acontece em um povo que recebeu uma visita de Jesus. Na teologia do pastor Igor, isso é possível. Se aquela história fosse verdade, ninguém ainda conhecia Cristo, tudo bem, mas conhecia sim. Tudo bem, mas na teologia dele, isso é possível ou não? Não é possível. Minha teologia, é teologia bíblica. Teologia bíblica não diz isso, É que você realmente está fazendo um paralelo no seguinte, de uma doutrina, vamos supor, uma doutrina humana. Deixa eu explicar isso, em nome de Jesus. Você está realmente embasado na palavra do Senhor, como eu também estou embasado. Concordo realmente que todos são culpados, concordo que a única revelação salvífica é a palavra de Deus. Sem Jesus o caminho não é um caminho, ele é o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por ele, mas a gente precisa entender que Deus, ele usa outras formas também de se revelar, até justamente para chegar a um plano salvífico. Mas vou para uma pergunta, pastor Igor. O senhor defende que uma pessoa possa ser salva e ir para o céu sem ouvir o Evangelho, sem receber Cristo, sem se submeter a Cristo? Aí ele chega lá no céu, ele nem sabe o que é aquilo lá. Ele chega lá no céu e ele não está nem sabendo. E aqui é o quê? Não, aqui é Cristo. Mas quem é Cristo? Então, o senhor acredita, o senhor defende essa ideia que uma pessoa pode ir para o céu, ser salva? Eu não estou dizendo que ela pode conhecer a revelação de Deus. Eu acredito que ela pode. Aliás, acho que isso é um ponto pacífico. Sim. Ele pode conhecer a revelação. Opa,
A complexidade da criação aponta para um Criador. Sim, e nem todo mundo que ouve o Evangelho se converte. Veja, Salmo 19 diz: você quer conhecer sobre Deus? Vai lá fora e olha para cima. Os céus manifestam a glória de Deus. Existe um Deus, existe um Criador. Mas essa revelação, ela é o bastante para salvar uma pessoa, ou ela é o bastante para que a pessoa vá procurar informações sobre aquele Deus que está sendo revelado na revelação geral? É possível uma pessoa ir para o céu sem Jesus? Bom, eu não concordo plenamente com isso. Não concordo com isso. Eu creio que realmente Jesus é o caminho. Só que eu quero colocar uma outra forma de pensamento, não incluindo nada na palavra do Senhor. E não também descaracterizando o próprio plano de salvação. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 24, ele fala: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não só pela fé, não pela fé somente. Uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, que nunca realmente teve contato, mas por causa das obras, né? Por causa daquilo que ela leva, e isso eu não estou abrindo um leque, vamos separar. Então tudo bem, então não vamos pregar. Tá, mas então, como é que ela salva pelas obras? Como é isso? Justamente por causa da inocência, no sentido desta revelação. Inocência no sentido do seguinte: ela sabe o que é para fazer, se é certo ou errado, mas ela opta para fazer as coisas boas, justamente por causa de um código moral, justamente por causa de uma lei moral que está dentro dela. Por quê? Porque ela nunca ouviu o Evangelho. Tá, eu vou fazer o seguinte, pastor Nicolas, pega aí essa parte, porque eu vou ter que dar uma pausa que eu já passei do meu horário. Eu comecei com você, tô terminando com ele esse bloco. No próximo bloco você pega dessa parte aí, beleza? Vira aí, a gente volta já, fica com a gente, tá esquentando o debate. Vai. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o debate da Rádio Musical FM. Eu quero falar aos irmãos que na sexta-feira, mais conhecido como depois de amanhã, nós concluiremos as inscrições para a primeira turma do curso Hebraico Fácil da FTB. Quer dizer, você que quer aprender hebraico, ler, escrever, falar e pronunciar, então você tem aí a sua... Deixa eu só ler aqui o que chegou para mim, só um minutinho. Não, eu tô errado. Não tem vagas agora, né, nessa turma. Agora, a gente fechou as vagas, porque ontem o programa foi gravado e eu tô meio cru aí na situação. Então vamos lá. Lembra que eu falei que quem tinha vaga? Pois é, não tem vaga, entendeu? Eu tava errado, tava equivocado. A FTB está separando algumas vagas, mas são poucas na verdade, algumas vagas para quem não tem cartão de crédito e que só pode pagar se for no boleto bancário. De tempo em tempo, cada mês e meio, 2, a gente abre algumas vagas, às vezes 10, às vezes 15, às vezes 50, depende do curso, depende da disponibilidade, para pagamentos em boleto bancário, tá? Então, essa oportunidade não está aberta ainda, mas vai ser aberta amanhã, às 11 da manhã. Então, se você tem interesse em fazer o Hebraico Fácil via boleto bancário, eu vou falar, eu não sei o número de vagas. Talvez no programa da tarde eu saiba já. Mas, se você está interessado ou interessada em fazer o hebraico e só não fez ainda, né? A gente estava dando a Bíblia. Quem está acompanhando, põe a Bíblia aí, Rafa, por favor. A gente está dando a Bíblia hebraica, que é o próprio texto original de presente e tal. Então você vai ter um exemplar da Bíblia hebraica, o melhor texto do original da Bíblia, que é da Stuttgartense e tal. Você vai ter tudo isso. Mas muita gente não fez, porque, poxa, pastor, R$10,99 dá 990 no cartão, fica muito pesado e tal. Eu até tenho cartão, mas não tenho limite, eu não tenho cartão. Então a gente vai abrir algumas vagas, dessa vez não serão tipo 100 vagas, como já fizemos, mas vamos abrir algumas vagas para amanhã.
Então, se você quiser saber mais sobre isso, manda teu nome, tracinho boleto aqui para mim. 990076844. Deixa eu só explicar o que vai acontecer. Você não vai comprar nada hoje. Você só vai mandar teu nome e tracinho boleto, que a gente vai entender que essas pessoas vão ter prioridade dependendo do número de vagas. Como serão poucas vagas, então você manda teu nome, tracinho boleto e fica aguardando, tá? Não é para comprar nada hoje, a gente não vai responder nem nada, mas fica aqui numa lista pra gente. Aí amanhã, quando abrirmos as vagas, vamos dizer que sejam 17 vagas, sei lá, 20 vagas. Aí eu chego, ó, tem 20 vagas. Se tem 30 que chamaram, porque muita gente chama e depois não compra também. Então a gente vai chamando por ordem, mandando a promoção por ordem de chamada, de chegada, e aí fecha, tá bom? Então, manda teu nome, tracinho boleto, no WhatsApp 011 9007-6844, 9007-6844. Se você quer estudar hebraico, ler, falar, né, a pronúncia correta, a transliteração é muito importante. Se você translitera, cara, você dá um passo da tradução. Hoje em dia, com a tecnologia, é muito fácil. Você traduz sem sair de casa. Então, se você quer estudar de verdade, então tá aí a sua chance. E se você não tem cartão, e pode ser no boleto bancário, sem diferença de preço, ganhando a Bíblia, tal, a gente está finalizando essa oportunidade e vai ser aberta amanhã. Se sobrar vagas, vai ser amanhã e sexta. Se terminar, amanhã mesmo termina, como já aconteceu algumas vezes, tá? Então eu aviso aqui para vocês. Se você quiser ficar na frente dessa fila, pegar essa fila aí na frente, já que hoje não dá para comprar, então você só manda teu nome, tracinho o boleto e fica aguardando, que aí amanhã a gente já tem essa ideia e já vamos mandando logo pela manhã, talvez até antes das 11, para quem já chamou, tá bom? Então, me chama no WhatsApp 99007-6844. Tá aí a oportunidade que você esperava para finalmente ler, escrever, falar, aprender o hebraico bíblico, transliterar o texto original para o português. Então vai ser muito diferente. O seu ministério com certeza vai ser diferenciado. É uma capacitação que você precisa no seu ministério. Não sei quando você vai ter outra chance como essa. Veja, na Black Friday a gente teve desconto, mas não tinha boleto. Tá? Às vezes a pessoa está ouvindo e fala assim: pastor, eu não preciso nem do desconto, eu consigo pagar. É que eu não tenho cartão de crédito para usar, não tenho coragem de ficar pedindo para os outros para comprar um curso de hebraico. Mas se for no boleto, eu abraço e já era, e tá tudo bem. Então, 99007-6844, coloca o teu nome, tracinho o boleto, aguarda. E amanhã às 11 da manhã, não perca o programa por nada, coloca aí para despertar, o pessoal que acompanha pelo YouTube, coloca aí para despertar e tal, porque amanhã a gente vai abrir algumas vagas para essa moleza no boleto bancário, o mesmo curso, ganhando presentaço e tal, tudo mais. Vira aí, a gente volta já. Vamos. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. De volta com o programa, para não comer mais tempo, pastor Nicolas, assume aí. Você tem alguns minutos. Certo. O pastor Igor comentou a respeito de Tiago, falando que uma pessoa é justificada pelas obras e pela fé. Yeah? Mas a gente precisa entender, e o pessoal de casa precisa estar atento, qual é o sentido da palavra justificação na teologia de Tiago. Porque cada livro tem um uso próprio de vocabulário. Isso é normal, há um estilo peculiar, particular a cada autor bíblico. E justificação em Tiago não é o mesmo sentido da justificação de Paulo. Para Paulo, justificação é você apresentar-se justo diante de Deus. Para Tiago, a justificação é uma validação, é um testemunho. Veja, a fé é validada pelas obras. É isso que Tiago quer dizer. E, baseado nessa interpretação que o pastor Igor fez, que não é uma interpretação que respeita a terminologia de Tiago, a teologia de Tiago, ele disse que uma pessoa pode ser salva por ignorância mais boas obras. Não.
Não, o senhor disse isso. Ignorância. Não, o senhor disse que a pessoa... Ó, eu vou repetir quase ipsis literis o que o senhor falou. O pastor César vai corroborar aqui. O senhor disse que uma pessoa que não ouviu do evangelho, que não conhece de Deus, mas que, seguindo a lei moral dentro do seu coração, fazendo coisas boas, em harmonia com essa lei moral que Deus colocou, essa pessoa, então, pode ser salva por uma inocência... Pela consciência. Inocência, consciência e tal... O que contradisse o que o senhor falou no começo. Inocência e consciência. Não, mas o senhor usou a palavra inocência. Então eu peço desculpa, mas é consciência. Então, mas mesmo que seja consciência, a consciência acusa do pecado, não tem como, a gente está condenado. Então, eu acho que o senhor está confundindo os termos e, pelo que eu entendi aí, se a fala do senhor foi essa mesma, o senhor disse que uma pessoa pode ser salva por ignorância e boas obras. E aí a gente tem um sério problema, porque o apóstolo Paulo fala que a salvação de modo nenhum é pelas obras. Ele está falando a respeito da justificação de Tiago, então vamos lá para Paulo, né? Romanos capítulo 2, versículo 13 até o 15, ele diz assim, mas vou me atentar só ao versículo 14 e 15, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis. Versículo 15, os quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações, testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, quer os acusando, quer os defendendo. Aqui realmente você está falando a respeito, é claro que existe uma grande diferença entre a justificação de Tiago e também de Paulo. Eu não sei se eu estou conseguindo realmente me expressar, eu não estou tentando incluir nada na palavra, muito menos sobre o plano de salvação. O plano de salvação é Jesus, tudo. Mas aqui a gente começa a entender, eu só quero passar, eu só quero mostrar, eu só quero trazer uma forma de ver uma base diferente em relação àqueles povos que nunca tiveram contato com a palavra de Deus e nunca ouviram a Jesus. Eles serão julgados pela sua consciência. Pela sua consciência, não pelo evangelho. Tanto acusando como os defendendo. Então, se eles forem bonzinhos, eles vão ser salvos. Mas vão ser julgados sobre a revelação Não, mas natural. a revelação condena. A revelação condena. Paulo fala, a revelação condena. Beleza, eles estão condenados. Como eles revertem a condenação? Eles estão condenados. Como essa condenação é revertida? Como eles se tornam justos diante de Deus? O que apaga o pecado deles? O que limpa o pecado deles? A própria consciência deles. Mas a consciência deles também... A própria consciência, como o apóstolo Paulo fala aqui, acusando e quer defendendo. Romanos 2, 15. Então, mas nós precisamos ler a sequência do texto. Sim. Veja o capítulo 3, o versículo 10. Pastor Igor, veja aí comigo, olha só. Sim. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nem o índio bonzinho, bom selvagem se salva. Ninguém se salva. O índio, ele não é inocente. Sabe por quê? Existe uma coisa chamada depravação total, uma doutrina bíblica forte, que diz que todos... Bíblica. Que diz bíblica. Calvino se baseou na Bíblia. Eu não preciso ser calvinista para chegar a essa conclusão. Os servos de Deus, antes de Calvino, chegaram a essa conclusão. Mas a depravação total diz o quê? Que o ser humano como um todo, todas as áreas foram afetadas, inclusive a consciência. Sim. Sabe por quê? Porque o pecado faz com que, às vezes, nós invertamos o certo e errado. Então vamos lá, pastor Igor, explica como é que é esse lance da consciência aí. Justamente nessa consciência, a nossa consciência, ela nos condena. Porque nós somos maus de coração. A palavra do Senhor, ela é bem clara em relação a isso. Nós todos estamos condenados ao inferno. Então não existe, poxa, que Deus injusto, porque não vai salvar os índios tão inocentes? Os índios e todo aquele que realmente nunca conheceu o evangelho não são inocentes. Diante de Deus, todos nós somos culpados. Mas agora, mediante a essa revelação, e eu não estou dizendo que essa revelação salva, a revelação natural, ela é realmente uma forma de outras formas que de Deus se revelar verdadeiramente para que esta pessoa tenha uma consciência, até mesmo para se achegar a Jesus, para se achegar ao evangelho. Através do quê? Através de uma consciência renovada, através de uma consciência de boas obras, uma consciência justamente que vai levar a essa pessoa a Cristo, vamos dizer assim. Pastor Nicolas, quem renovou a consciência foi a boa obra, não foi o Espírito Santo. Então, calma aí. Vamos lá.
senti que eu tô apertando mais o pastor Igor hoje do que o Nicolas, então eu vou dar uma apertadinha aqui no Nicolas, se ele me permite. É o seguinte, duas questões, Nicolas. Primeiro, Atos 14, 16, diz assim: o qual, falando de Deus, nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração. Parece que tudo isso era testemunho de Deus. Deus dava testemunho à criação que não conhecia Deus, nem sobre Cristo, nem sobre nada, através de tudo isso. Dizendo isso, bom, enfim. Agora, o pastor tocou quando você falou da depravação total, ele falou assim: a doutrina é calvinista. Não é bíblica, é calvinista, é bíblica, é calvinista. Bom, de fato, o irmão é calvinista. Se o irmão é calvinista, não fica em xeque o seu calvinismo quando você diz assim: não, para ser salvo tem que pregar o evangelho. Mas e o lance dos eleitos? O eleito precisa também ouvir o evangelho, senão ele não é salvo? Então quem salva? A eleição ou a pregação? Eu não preciso excluir os dois. Deus elegeu aqueles que serão salvos por meio da pregação. Quando no livro de Atos... Ele elegeu algum índio? Não sei, não conheço. Com certeza, então, tem gente que é crente. Existem, eu conheço os missionários fundadores do seminário Palavra da Vida, eles pregaram aos índios. Sim. E houve conversões ali. Então Deus pode eleger índios. Nunca ouviu o evangelho. Mas, o índio nunca ouviu o evangelho, ele não é eleito. É evidente, porque Deus fala assim para Paulo, fique nessa cidade e pregue porque eu tenho eleitos ali. Então eu não sei quem são os eleitos, mas eu prego. E o eleito ouve a voz da pregação, ouve a pregação e crê. Ouve a voz do Senhor Jesus chamando e vem. É essa a dinâmica que funciona entre eleição e pregação. Não existe um eleito que não ouvirá a pregação. Não existe. Todos os eleitos ouvirão a pregação e todos os eleitos serão convertidos. Todos. Agora, o que eu queria mencionar aqui do texto de Atos 14, 16 e 17, que o pastor César leu, é justamente a questão do testemunho geral que condena o homem. Não tem como salvá-lo. Deus fez tudo isso de maneira bondosa, mostrou o testemunho de si mesmo, deu chuvas, deu estações frutíferas, encheu o coração dos pagãos de fartura e alegria, mas ainda assim aquele povo rejeitou a Deus. E outra coisa... Isso é uma revelação natural. É uma revelação natural ele que se mostrou. Isso, que condena. E quem entendia... quem entendesse... Não tem como entender. Porque senão eu olho pro sol e falo, verdade, olhando pro sol, eu vejo que eu sou um pecador, que eu mereço o inferno. Aí precisa do evangelho. Então a revelação não leva a lugar nenhum. A revelação chega até um ponto onde eu consigo algumas verdades. Mas ela não salva nada. Nada. Eu não falei que a revelação natural salva. Ela é o caminho para realmente o evangelho se achegar. Eu sei que o senhor está ironizando e assim, enfim, você está ironizando uma fala ou até conjecturando aquilo que eu não falei. Mas o senhor disse que a revelação natural é o caminho para a salvação. E eu estou dizendo que é o contrário. O único caminho, eu disse bem claro, o único caminho, o caminho é Jesus. Então vamos voltar ao nível do índio. O índio adora o sol, Tupã, adora lá o sol. Sim. Nunca vai ouvir do evangelho. Ele é culpado. Ele pode ser salvo. Ele vai pro céu. Mas ele pode ser salvo. Esse índio ele pode ser salvo sem ouvir. Sem pregação, sem Jesus. Não, sem ouvir que Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Isso não, é o evangelho. Não. Então tá bom. Então o que o senhor tá falando? O que eu estou falando? Sim, eu estou colocando uma nova forma de você analisar, analisar. Não, mas calma aí. Nicolas, espera eu terminar de falar. Eu estou colocando uma nova forma. Desde o início do programa, eu coloquei aqui que realmente Jesus é o único caminho. Todos nós pecamos. Nós estamos realmente, fadados ao inferno. Não existe índio, não existe aborígene, não existe ninguém realmente inocente. Eu já disse tudo isso. Só que eu estou tentando mostrar uma outra forma que a própria palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 1, a respeito de outras formas de revelação de Deus para se achegar até Jesus. Mas como que eu me achego até Jesus por meio do sol? Me traça o caminho. Como a palavra do Senhor vai dizer sobre as glórias, sobre as obras das suas mãos. Mas Paulo fala que isso condena, e outra não coisa. salva. Calma aí, vamos falar por vez, Nicolas. Nicolas, geralmente ele não te atropela. Veja, mesmo que ele discorde de você, ouça. Eu ouço. César, depois que ele terminar, isso é urgente, porque as pessoas podem pensar que é possível... Mas você tem seu tempo. De forma alguma, deixo bem claro a todos os ouvintes aqui que nós precisamos pregar o evangelho. Temos realmente que pregar o evangelho. O único caminho é Jesus Cristo. Todos nós estamos condenados. Isso é fato. E
vamos dizer, essa brecha que eu abro para falar a respeito da consciência, de uma revelação natural, é justamente para aqueles que nunca, povos isolados. Existe uma grande diferença sobre aqueles que nunca ouviram o evangelho e aqueles que ouviram e não receberam. Existe uma grande diferença. Dos dois, esses dois grupos estão condenados. Só que o segundo, que realmente ouviu e não recebeu, está completamente, destruído, vamos dizer assim, para o inferno. Só que eu quero deixar muito bem claro, essa não é uma nova visão. Eu ia falar nova visão, mas assim, eu estou colocando uma nova forma para vocês entenderem que a palavra do Senhor mesmo diz que o Senhor se manifestou de outras formas. Isso é Bíblia. De outras formas. O que a gente não pode pensar é o seguinte: vamos supor, você chega para um povo e começa a ministrar, então esse povo vai ter que realmente ir na igreja, esse povo vai ter que andar de terno, nada contra terno, nada contra saia, mas entender em nome de Jesus que existem realmente outras formas que apontam para o caminho da salvação, que é Cristo. Apontam o caminho da salvação, Pastor Nicolas, a gente falou aqui do apóstolo Paulo, né? O senhor disse, não, teve o evangelho. Não. Aí depois, não teve. Na verdade, Jesus chamou ele, falou, vem, me segue e tal, tudo mais. Ele não tá... Enfim. Depois o pastor Igor apresentou histórias, eu pesquisei aqui, chama Muito Mais Que Um Sonho. É uma série exibida por uma missão que não é brasileira, falando de histórias de pessoas que tiveram o primeiro contato com Jesus através de sonhos e visões. Né? Sonhos e visões. E aí deixaram o islamismo e passaram a procurar pesquisar, inclusive na internet, mais sobre Jesus. E aí se achegaram a Jesus. Aí tudo bem, eu entendo, claro, que através do evangelho. Mas você crê nesse tipo de conversão? Tem vários irmãos que hoje servem a Jesus, que são, às vezes, só eles naquela cidade que servem a Jesus e que se achegaram a Jesus através de um sonho. Não acredito. É mentira deles. Eu creio que seja o tipo de coisa que, primeiro... Alguns, inclusive, foram mortos. Então, primeiro, eu não sei... E não negaram a Cristo. Primeiro, eu não sei verificar, não há como verificar a validade disso, não há. O único testemunho que eu tenho 100% de certeza que é fidedigno é a Bíblia. Não querendo te cortar, você tem experiências com Deus, assim, sobrenaturais, coisas sobrenaturais? Não, eu não preciso de experiência com Deus, eu preciso da palavra de Deus. Sim, é lógico, mas você não tem a minha conversão testemunho. minha conversão já é sobrenatural. Então, se Deus aparecer, então, se Deus fizer, você não vai acreditar que... Mas a questão é como o texto que o senhor mesmo usou, de Hebreus, fala que agora Deus fala por outra maneira. Deus fala pelo Filho. Não, agora ele fala pelo Filho. Olha só o que diz, vamos ler. A velho Deus outrora falado pelos profetas aos pais. Hoje ele fala pelo Filho. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, o que o autor de Hebreus está fazendo é mostrar que a revelação em Jesus é superior a tudo aquilo. Mas quando a pessoa tem o sonho, é com o Filho. Isso que eu tô te falando. Então, mas a questão é que Deus não se revela mais por meio de sonhos. O autor de Hebreus quer enfatizar isso também, falando isso é algo característico. Isso? O próprio Deus. Ele falou, agora as pessoas serão... Não, aonde está definido isso? Qual é o versículo? Aqui, eu estou falando. Não, me dá o havendo Deus outrora então ele não poderia ser revelado. Não, mas agora o senhor que está atrapalhando. Muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Ok, eu tô dizendo que o Filho está aparecendo para pessoas. Então, pesquisa isso que eu tô te falando. E aí tem centenas de pessoas que hoje são crentes em Cristo, igrejas que iniciaram dessa forma, onde a pessoa teve um sonho com Cristo. César, primeiro, como eu estava falando... Não fere esse texto. Não, esse texto aqui nos mostra que o Senhor Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho, é superior a qualquer tipo de revelação pastor, passada. eu estou dizendo o próprio Cristo revelando. Então o sonho apareceu, não interessa, é Jesus. Há uma visão, não interessa, é Jesus. Superior a tudo, tudo. Da questão dos testemunhos lá, eu não tenho como verificar isso. Alguém tem aqui? Você conhece alguém que se... Não, eu tô te dando a fonte. Você pode acessar. Mas mesmo assim eu não consigo. E até o testemunho de vida mostra a transformação dessa pessoa. Eu não consigo mas você verificar. não é o juiz. A pergunta é a seguinte, se a pessoa teve esse contato e começou a seguir a Cristo. Alguns foram mortos por causa disso. Se elas morreram, pior ainda. Aí que eu não tenho como verificar nada. Então não há como então mesmo assim eles vão pro inferno. Eu não sei se essas pessoas ouviram o evangelho alguma vez. Então a resposta é não sei, seria isso. A resposta é, só há salvação por meio da pregação. Só. Se a pessoa é crente, ela ouviu o evangelho alguma vez de algum missionário, leu alguma coisa, e isso eu sei que também há registro de pessoas que leem a escritura lá no meio do Islã para tentar combater as ideias do cristianismo
batismo e se convertem, ok. Sim. Isso é válido. A Escritura testemunha. Pela Escritura, mas se ela recebeu, vamos supor, sonhou, ou até mesmo como relatos tem verídicos aí, que o próprio Senhor Jesus apareceu, essa pessoa deixa o Islã, até morre. Um testemunho de regeneração. O senhor morreria? Eu morro pelo que a Bíblia pela palavra. Diz. Então, a Bíblia não fala que alguém mas são relatos que não pode ficar indiferente com a nossa... Mas eu não morro por isso. Aí que a questão é o seguinte, a sua forma de ver é muito categórica no sentido do seguinte, não acredito, você, claro, sensacionalista, tudo, até quero te perguntar, você é sensacionalista? Sou sensacionalista, isso, não, desculpa. Sensacionalista. Então, assim, é muito, completamente diferente, porque você não vai acreditar nada daquilo que realmente a gente está falando, a não ser a Bíblia, graças a Deus, mas por experiência. Então, quer dizer, o apóstolo Paulo, então, a experiência que ele teve de uma visão, então, realmente ele não teve. Mas o apóstolo Paulo é o apóstolo Paulo. A gente é diferente, né? A gente sabe que são momentos da história distintos. Porque ele tem uma natureza diferente da nossa? Mas é porque ele é um apóstolo e não existem apóstolos mais hoje. Mas não, ele não era apóstolo, só por mas título. Quando no momento ele não era apóstolo. Então, mas ele foi chamado, junto com a sua conversão, vem um chamado para o apostolado. Você está vendo como você está realmente, sabe, assim, ó? Bom, eu tenho que caminhar. Não é. Eu tenho que caminhar pro final do debate por causa do horário, senão eu vou ser mandado embora. 1 minuto para cada um, solta as considerações finais, vai. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Com quem eu comecei? Nem lembro mais. Com quem eu comecei? Com você? Vai, Nicolas, 1 minuto. Obrigado. Bom, eu queria deixar claro para os ouvintes que quando nós falamos de revelação, nós estamos falando dos atributos de Deus, mas quando nós falamos de salvação, nós estamos falando única e exclusivamente da seguinte mensagem: Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e nós somos esses pecadores. A mensagem do Evangelho precisa ter esse conteúdo, essas palavras. Como Paulo fala em Romanos, é necessário confessar com a boca e crer com o coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Essa é a mensagem do Evangelho. E uma pessoa que nunca ouviu do Evangelho não tem como confessar isso, não tem como pregar isso. Então, o que nós cremos? Nós cremos, à luz da Escritura, que todos os seres humanos, inclusive aqueles que nunca ouviram do Evangelho, estão condenados. Como reverter isso, então? Vamos pregar o Evangelho a todas as pessoas, que é o que incentiva os esforços missionários. É por isso que nós devemos nos esforçar para traduzir Bíblias, para enviar missionários para lugares não alcançados. É por isso que nós temos que trabalhar em prol disso como corpo de Cristo. Nós não podemos confiar na ignorância, achando que por alguém não ter ouvido do Evangelho ela será salva, muito menos crer que a salvação vem por algum tipo de boa obra ou alinhamento com algum padrão moral de Deus. Apóstolo Paulo deixa isso bem claro, que é impossível isso acontecer. O próprio Isaías fala que as nossas boas obras são trapos de imundícia diante de Deus, então não é possível que isso aconteça. E nós precisamos nos ater exclusivamente ao que a palavra de Deus diz, apenas ao que a Escritura diz. Essas revelações novas não podem ser verificadas, elas não têm aí um amparo bíblico, nós não sabemos se essa pessoa que teve um sonho com Jesus um dia ouviu do Evangelho de alguém, nós não sabemos nada disso. O que nós fazemos então? Nós não morremos por isso, nós não acreditamos nisso, nós não pomos a nossa fé nisso, é o que eu quero dizer. Nós acreditamos no que a Escritura diz, e a Escritura diz que todos pecaram e estão afastados de Deus, a menos que creiam no Senhor Jesus e sejam salvos por meio do Evangelho. Quem quiser te encontrar, Nicolas? É www.igrejaredenção.org.br, lá tem o meu contato e dos outros pastores também. Maravilha. Pastor Igor, seu 1 minuto. Amém. Deixar bem claro mais uma vez que realmente o único caminho, ou caminho, é Jesus. A pregação do Evangelho, ela salva, mas existem outras formas, segundo a palavra do Senhor, de Deus se revelar. Eu creio sim, realmente, na manifestação de Deus através do Espírito Santo, até mesmo por causa do testemunho de regeneração, de transformação de muitas vidas que receberam primeiro a respeito dessas outras revelações, seja por sonhos, seja pela natureza, seja pela consciência ou revelação natural, e os levaram, para o Evangelho, para a pregação do Evangelho e descobrir Jesus Cristo. Graças a Deus. É só isso que realmente eu quero dizer e deixar muito bem claro que nós precisamos sim pregar, nós precisamos sim evangelizar. Amém? Quanto mais povos, melhor. E não estou aqui colocando que todos aqueles que nunca ouviram o Evangelho são salvos. Não.
Amém. Pastor Igor, seus contatos, quem quiser te seguir, te acompanhar, conhecer a igreja. Tá, a nossa igreja fica na rua Capitão José Machado, número 267, Jardim Primavera. Quem quiser realmente conhecer os nossos cultos lá ali, né? Tanto no Facebook como no Instagram. PR Igor Alessandro, Facebook Igor Alessandro. E nós estamos ali de terças e quintas, às 19h45 e domingo às 18 horas. Maravilha, obrigado. Eu passei aqui um pouquinho do horário, me perdoem. Desculpa aí, Rafa. Obrigado, pastor Nicolas. Obrigado, pastor Igor. Tô ficando por aqui, mas às 2h eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Algumas vagas serão abertas para o curso Hebraico Fácil no boleto bancário, mas não será hoje nem à tarde. É amanhã às 11h da manhã. Se você quer saber mais, manda teu nome, tracinho, boleto, pro meu WhatsApp, 990076844, pra gente organizar quantas vagas a gente vai disponibilizar. Eu vou conseguir falar isso pra vocês amanhã. Um grande abraço, a gente volta até daqui a pouco às 2h. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM. Mais